Hoje é mês de maio. Preparei uma palavra debaixo da unção de Deus para abençoar a tua vida e que você possa nesta noite ter esta vontade, esse desejo. A leitura vai ser no livro de Isaías, no profeta Isaías, que viveu alguns milhares de anos antes de Jesus nascer. Foi um grande profeta e de um rei chamado Ezequias. Você pode achar, vai acompanhar conosco a leitura no telão, mas eu tenho, antes de ler a palavra, eu tenho um testemunho que chegou às minhas mãos. Sempre, irmão, que você receber uma graça, uma bênção, um milagre, algo que Deus abrir uma porta para você, conte a bênção. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas iam a Betânia, irmãos, quando Jesus estava lá, não para ver Jesus, iam para ver Lázaro. Eles queriam ouvir o testemunho. O testemunho, irmãos, o que Deus fez na tua vida, abre portas. O testemunho move vidas. Alguém que está ouvindo o seu testemunho diz assim: se Deus fez com ele, vai fazer comigo. Porque o Deus que está agindo na vida desse irmão vai agir na minha vida. Quando eu testemunho algo para alguém no meu trabalho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue que ouviu falar de Jesus. Certamente alguém contou para aquela mulher hemorrágica, há 12 anos tendo hemorragia, certamente alguém contou um testemunho para aquela mulher. E ela então disse: eu vou até ele, e se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Conte o seu testemunho. Conte o que Deus está fazendo na tua vida. Conte o que Deus está fazendo nesses dias. Quando alguém olhar para a tua... Alguém já perguntou para você o que é essa pulseira aí? Você já teve a oportunidade de falar para alguém o que é essa pulseira que você está usando aí? Ou você tira quando vai para casa? Você não usa no trabalho, nem na escola? A escola está fechada, né? Mas você pode ter oportunidade quando alguém perguntar para você o que é que está acontecendo, o que é essa pulseira de uma nova história, e você vai então ver o que Deus tem feito na tua vida, fazer também na vida das pessoas. O testemunho que eu tenho aqui é do nosso irmão Claudomiro. Cadê o Claudomiro? Ele sempre senta lá. Vem aqui, Claudomiro, rapidinho, enquanto eu vou ler o seu testemunho. Nós temos o Espaço Kids, temos juniores, todos estão atuando para você também ficar bem tranquilo aqui no culto, tá bom, irmãos? Irmão Claudomiro, sobe aqui, me entregou o seu testemunho e eu quero lê-lo. Preste atenção no testemunho lindo que o nosso irmão nos enviou. Paz, meu querido. Eu quero contar o meu testemunho. Há mais ou menos 10 anos eu vinha tratando de uma doença no estômago. Na verdade, não era apenas uma, aonde nos exames os diagnósticos eram gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, pois ainda havia uma suspeita de câncer, pois alguns exames constavam essa doença, e numa biópsia que tinha feito algum tempo atrás. No dia dos médicos, no dia 18 de outubro, o pastor falou que poderia acontecer algumas situações naquela live de cura, como vontade de ir ao banheiro, dores de cabeça e algo mais. Eu peguei na igreja o meu óleo, e na hora da live eu ungi onde estava com dor. Fiquei com a mão em cima orando junto. Quando senti uma vontade de ir ao banheiro, e lá fiquei por uns minutos, não sei dizer quanto tempo, com o celular assistindo a live. Me deu uma diarreia que nunca tive ou me lembro de ter. Sei que naquela noite algo aconteceu comigo. Até comentei com uma irmã sobre o acontecido. No dia seguinte, pela manhã, eu já não sentia o que era de costume, azia, enjoo, às vezes mal-estar. Fiquei feliz por aquela sensação de estar bem. No dia seguinte, eu não sentia isso há muito tempo. Mas não duvido do Senhor Jesus. Tinha ainda que fazer alguns exames rotineiros e retornei ao médico. Fiz os exames, alguns desconfortáveis, como endoscopia, colonoscopia e exames de sangue. Por surpresa do meu médico, não constava nada nos meus exames, e chegou ao ponto de ele fazer um exame de imagem na hora para consultar se algo tinha acontecido. E quando fizemos o exame de imagem, nada mais mesmo constava. E o médico automaticamente me perguntou: o que você fez? E respondi: nada, apenas orei para o meu Deus, o meu Pai que cuida de mim. E o médico, todo feliz por mim, me abraçou e disse emocionado: esse seu Deus opera milagre. Glória a Deus,
Glória a Deus. Esse seu Deus opera milagres. E o que tenho a dizer, disse a ele o médico, continue com essa sua fé. Mas pediu novamente todos os exames, pois é normal. Conclusão, fiz novamente todos os exames e nada constou. E ele então me deu alta daquele tratamento. Hoje não tenho restrições nenhuma em me alimentar, já posso comer de tudo, estou muito bem, graças a Deus. E com toda certeza Deus usou o pastor naquela noite, e que se fosse da sua vontade, eu disse, eu estaria curado. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos, desde que voltei para a casa do Senhor. Ficou afastado um tempo? Ficou longe um tempo? Quanto tempo longe? Mais ou menos 9 anos longe da casa do Pai. E voltou para ser curado. E voltou para receber batismo, receber a bênção. Aleluia. E ele está agradecendo aqui uma série de irmãos, diaconato, pastores, o Cleito, que foi seu padrinho de batismo, irmã Cristina, em nome do diaconato. E nós aqui louvamos a Deus por esta bênção, pelo milagre que Deus fez na tua vida. Claudomiro, que Deus continue te abençoando. As palmas aplaudem a Jesus. Que Deus continue te abençoando. O melhor de Deus está vindo ainda aí para o ano de 2022. Se você tem um milagre para contar, irmãos, uma bênção, não fique para você. Quem retém o testemunho está retendo a bênção. E eu não quero reter a bênção de Deus que passa pela minha vida. Isaías capítulo 38, verso 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus: naqueles dias o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que eu andei diante de ti, em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, o profeta, e disse: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Diga graças a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e vendo um estudo da Universidade de Harvard, talvez a maior universidade, uma das maiores do mundo, sem dúvida alguma, universidade que forma os presidentes americanos, que forma os grandes pensadores, gênios, filósofos, cientistas do mundo. É a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, lá em Boston. E eu estava vendo e lendo um estudo que fala a respeito do poder que há na fé. Não é um pastor que fez esse estudo, são os cientistas mais renomados do mundo. E depois de um extenso estudo com milhares de pessoas, com pessoas nas mais diversas situações, esses cientistas publicaram um estudo que nós tivemos acesso, e se você desejar depois, pesquise no Google, que você vai encontrar. E o grande final, a conclusão desse estudo de Harvard, diz que ir à igreja ao menos uma vez por semana reduz a mortalidade da pessoa de 20 a 30% num período de até 15 anos. Ir à igreja pelo menos uma vez por semana reduz a mortalidade de 20 a 30% em até 15 anos. Esse trabalho feito por eles diz que há uma explicação, porque o cientista ele tem que encontrar a prova de tudo. E ele diz que ir à igreja, estar com os irmãos, cantar, louvar, abraçar, libera alguns hormônios no nosso organismo. A prática religiosa está ligada à endorfina e à dopamina, que são substâncias do prazer e do bem-estar. Por isso, irmãos, o que os cientistas comprovaram, nós já sabemos há muito tempo.
Davi disse assim: estar na casa de Deus é o meu prazer. Davi disse: um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 anos lá fora. Estar na presença de Deus libera em nós a alegria. O crente que busca Deus, que vai na presença do Senhor, ele vive mais e vive melhor. Ele vive mais alegre, ele é mais abençoado. Você estar aqui nesses dias, começando este ano, irmãos, você está liberando endorfina, você está liberando dopamina, mas acima de tudo, você está recebendo a bênção do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que é algo espiritual. O cientista disse: não, nós não entendemos porquê, mas libera esses hormônios. É o mesmo hormônio que está no exercício. Quando a pessoa faz exercício, ela libera endorfina no cérebro. Por isso que depois do exercício a pessoa se sente mais feliz. Mas faz tempo que a gente não faz exercício, né? Melhor continuar vindo na igreja. É bom fazer exercício também, hein? Aquela caminhada que você parou ano passado, volta a fazer. São hormônios que estão na comida. Depois que a gente come, irmãos, a gente não sente aquela... né? Você já foi num lugar que... comida vegetariana? Todo mundo triste. Salada fosse bom, tinha rodízio de salada, né? Você já foi no restaurante de rodízio de salada? Temos rodízio de salada, de rúcula, de alface, de tomate. Agora vai numa churrascaria, é aquele barulho, é garfo, é prato, a gente falando. Vai numa casa de massas, porque também liberam esses hormônios. Mas eu estou falando espiritualmente de uma comprovação científica, que orar a Deus prolonga a minha vida, prolonga a sua vida, prolonga a vida do irmão Claudomiro. Por isso eu quero dizer que no ano de 2022 você vai ter qualidade de vida. Você pode e deve fazer o exercício, você pode e deve ter uma boa alimentação, você pode e deve fazer os seus exames médicos, mas não abra mão do principal, de buscar ao Senhor Jesus na tua vida. Aqui nós encontramos um rei que está na história de Jesus, na história de Davi. Ezequias, ele era um bom rei, mas acontecem coisas difíceis para pessoas boas também. Uma nova história não quer dizer que em 2022 eu não terei momentos difíceis. Não quer dizer que eu não receberei notícias às vezes que vão testar a minha fé. O rei Ezequias recebe, ele está doente. E ele está no palácio, deitado na cama, sendo tratado pelos médicos. E alguém diz para ele: ó, o seu pastor está lá fora, quer falar com você. Ô irmão, que notícia boa, o meu pastor está me visitando. Que notícia boa, meu pastor quer falar comigo, está aqui, veio orar por mim. Entra logo, eu estou doente. E o pastor Isaías, o profeta, chega para ele com uma palavra da parte de Deus. Da parte de Deus. O pastor dele chega e diz: ó, eu tenho uma palavra de Deus para você e ela não é boa. Fala, o que Deus mandou falar? Deus mandou te dizer para você: coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua família em ordem. Conserta a tua vida, porque você vai morrer. Desta cama aí você não vai sair não. Você vai morrer. Nós acabamos de ler agora, que sentença, irmãos, de alguém que ele esperava uma palavra de vida, ele recebe uma palavra de morte. E a Bíblia diz que ele toma algumas atitudes que são fundamentais para que ele tenha uma nova história. Ezequias foi um antes deste momento, e foi uma nova história na vida dele depois. E eu quero dizer para você que ainda que surjam dificuldades, a minha oração, o estar aqui, é para que Deus nos dê forças para enfrentar as dificuldades e ter condições de escrever uma nova história. Não se escreve nova história só com coisas boas. Às vezes acontecem coisas ruins, mas dessas coisas ruins nós podemos tirar histórias boas de vida. Se eu perguntar a você aqui, tem algo que naquele momento pareceu para você que era o fim, mas Deus estava dizendo: é só o começo. Talvez você recebeu um diagnóstico como o nosso irmão, que estava com essa suspeita e até com o pólipo lá do câncer. Uma notícia ruim, terrível. Mas ele vem aqui hoje testemunhar que Deus o curou. E através da cura dele, outras pessoas estão sendo curadas aqui nesta noite, lá em casa, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus. Meus irmãos,
A palavra que mais se ouve quando está morrendo, quando alguém recebe um diagnóstico de morte é: eu queria mais tempo para estar com a minha família. Eu queria mais tempo para estar com a minha esposa, meu esposo, meus filhos. Eu queria ver meus netos crescerem. Eu queria ver meus filhos se formarem na faculdade. Normalmente quando a pessoa recebe uma palavra, e há uma especialidade médica de pessoas que cuidam de pessoas que estão no fim da vida, uma especialidade, para que a pessoa receba uma palavra de conforto. E o que elas mais ouvem, segundo o estudo delas, é: eu queria mais tempo para estar com os amigos, com a família e com as pessoas que eu amo. Ezequias recebe uma sentença de morte, e ele toma algumas atitudes. A primeira coisa que ele faz, qual é? O Isaías fala e sai. Imediatamente, irmãos, ele vira o rosto para a parede. Ele estava deitado. O virar o rosto para a parede, irmãos, significa eu tirar os olhos do problema que está me afligindo. Se ele olha em volta dele, tem empregados, tem médicos, o profeta está indo embora, ele vira para a parede. Ele diz: eu não vou ver esta situação, mas eu virar o rosto de Ezequias simboliza: eu vou ter um novo olhar sobre os problemas que eu estou enfrentando. Talvez você está tão focado no problema que você se esquece que há um novo olhar sobre aquele problema. Talvez você está dizendo para Deus que você tem um grande problema, mas hoje pela fé você pode dizer para o seu problema que você tem um grande Deus. Não diga para Deus que você tem um problema impossível. Diga para o problema que você serve o Deus do impossível, e que você vai ser abençoado e curado. É isso que Ezequias faz. A primeira coisa que ele faz, ele vira para a parede. Tem gente que diz assim: a gente não pode orar, tem que orar ajoelhado. Se você puder orar ajoelhado, é tão bom. É uma posição de você estar se submetendo a Deus. Mas orar sentado também não é errado. Jonas orou dentro de um peixe, e Ezequias orou deitado. Tire os olhos do problema. Davi, quando está enfrentando aquele gigante, e a gente enfrenta gigante, ele olha para o Golias enorme, e ele procura os irmãos dele, que estão nos montes, estão escondidos, o grande rei Saul, o exército escondido. E ele escreve no Salmo 122: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro virá do Senhor. O teu socorro virá do Senhor. Virar o rosto para a parede, irmão, significa que tem hora que você tem que tirar os olhos do problema e olhar para Deus. Tirar os olhos da dificuldade e olhar para Jeová Jiré, o Deus provedor. Tirar os olhos daquela conta negativa e crer que Deus prosperará se você for fiel. Tirar os olhos daquela situação familiar que parece o fim e dizer para Deus: Senhor, eu sei que parece o fim, mas para o Senhor é apenas o começo. E este ano, podem ter dito que a pandemia seria terrível, que a crise seria terrível, que o combustível estaria caro, que o dólar vai às alturas. Estão dizendo aí que a pandemia vem pior, mas nós estamos declarando: os nossos olhos não estão no problema, não estão na dificuldade, estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que resolve os problemas, que abençoa a tua vida, que abençoa a tua família. Se você crê, glorifica o Senhor. Ele virou para a parede. Ele tirou os olhos do problema. A segunda atitude de Ezequias: ele trouxe à memória o que podia lhe dar esperança. Está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando você está passando por uma crise, querido, querida, memória o que te dá esperança. Ouça pessoas que te dão esperança, porque se você começa a ouvir pessoas que estão pior do que você, daqui a pouco você está acreditando naquilo que você está vivendo. E para eu sair de uma crise, eu não posso viver pelo que eu vejo, eu tenho que sair pelo que eu creio. Não adianta nada estar 12 dias anotando, colocando pedido, daqui a pouco na primeira pancada que vem você já desmonta, cai por terra, fala o que não deve, expressa o que não deve, briga. Não, você está aqui adquirindo material para viver o melhor ano da tua vida, para sair daqui e conquistar.
A tua vida vai ser diferente. Você vai escrever uma nova história. Não porque o pastor Jefferson está falando, mas porque você crê no Deus do impossível. Você crê no Deus que salvou e curou Ezequias. Você crê no Deus que curou nosso irmão. Você crê no Deus que te trouxe até aqui. E a bênção de Deus está sobre você. Deus fará a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Ezequias fez a parte dele. O que foi? Ele tirou os olhos do problema, virou para a parede. Segunda coisa, ele trouxe à memória o que podia lhe dar esperança. Ezequias ativou a memória de Deus. Ei, olha aqui. Deus volta atrás numa sentença? Deus volta atrás numa sentença que ele dá? Claro que não, pastor. Deus não volta atrás, Deus volta. Deus voltou atrás. Deus falou: Ezequias, põe em ordem a tua casa que você vai morrer. O profeta falou. E ele traz a memória. O que ele diz, irmãos? Olha o que nós acabamos de ler. Que coisa tremenda. Ele virou para a parede e disse, versículo 3: Senhor, lembra-te. Como é que um homem pede para Deus se lembrar? O Deus da memória eterna. Senhor, vai lá nas tuas anotações da memória e te lembra que eu, embora falho, pecador, eu andei diante de ti. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fiz com o coração perfeito. Eu sou um adorador. Eu não vivia reclamando, eu vivia adorando. Eu não vivia murmurando. Irmãos, o murmurador vive menos, o adorador vive mais. Tem gente que murmura de tudo, do clima, do tempo, da chuva, do sol, do calor, do culto, da igreja, do mundo, do Brasil, do presidente, do prefeito, do pastor, do marido, da mulher. Não há bênção na murmuração, mas há bênção na adoração. Não há bênção na reclamação, mas há bênção no clamor. Clama a mim e eu responderei você. Diga para quem está do teu lado: não é para reclamar. O que é reclamar? É clamar insistentemente aquela situação e trazer de volta. O Ezequias, ele disse: Senhor, lembra-te, eu sou um adorador. Se fosse nos dias de hoje, ele estivesse passando por dificuldade, Ezequias, ele dizia: Senhor, lembra, 12 dias de clamor, estava chovendo, eu estava cansado, problemas no trabalho, até na vida pessoal, mas eu estava lá clamando, eu estava lá te adorando, eu estava lá te glorificando. O que você está fazendo aqui, meu irmão, tem valor para Deus. O que você está fazendo hoje aqui, você talvez esteja aqui pela primeira vez, tem valor para Deus. E Ezequias lembra a Deus que ele era um homem que andava segundo o seu coração. Ele vira para a parede, ele traz a memória. Terceira coisa, ele ora com sinceridade. Ele podia fazer palavras bonitas: Senhor, Pai, Deus glorioso, maravilhoso. Devemos falar isso para Deus, é claro, mas ele está precisando, e ele vai no foco do problema e diz: Senhor, eu não quero morrer, eu quero viver. Quando você for orar para Deus, irmão, peça o que você quer. Tem gente que fala tanta coisa para tanta gente, mas não fala para aquele que pode resolver, para Deus. Ezequias simplesmente diz o quê? Senhor, eu não quero morrer. Se eu for para a sepultura, eu não posso te adorar. Se você recebesse uma sentença, irmão, você poderia dizer isso para Deus? Deus, dá mais tempo, eu quero construir mais uma casa. Deus, dá mais tempo, eu quero fazer outra faculdade. Deus, dá mais tempo, eu quero ir visitar Paris. Deus, dá mais tempo. Ezequias disse simplesmente: Deus, me dá mais vida, porque eu quero continuar te adorando. Você é um adorador. Sem saber, irmão, você é um adorador. A sua presença aqui garante a Deus, a nós e a você. Você é um adorador. E a minha oração é que dos seus lábios neste ano saiam palavras de adoração ao Senhor, glorificação a Deus. Quando alguém vier com uma fake news, uma notícia contrária, você já vai de encontro e diz: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu vou clamar e Ele vai responder. Ele é o Deus da minha salvação. Diga: eu sou um adorador. E ele faz uma quarta coisa muito importante também, que eu faço muito também. Ele chora diante de Deus. Pastor, as minhas lágrimas têm valor?
A Bíblia diz, irmãos, lá nos Salmos 56, versículo 8, que Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre, no seu cálice. Pastor, imagina o tamanho desse odre de Deus para guardar tanta lágrima. A Bíblia diz em Apocalipse, irmãos, que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um dia, quando estiver na presença dele, e falou: vem cá, filho, você não vai chorar mais não. Como um pai que abraça o seu filho, Deus vai te abraçar. A Bíblia diz que Ezequias vira para a parede, lembra a Deus, ora e chora. E o que é que Deus faz? É como um pai que vê o filho chorando por algo que está precisando. Você é pai, você é mãe. Quantas vezes a mãe deixa de comer algo para dar para o filho? Quantas vezes a mãe não faz uma coisa pessoal para dar aquilo para o seu filho? Deus, Ele atende às nossas orações. Isaías deu a palavra, está saindo do palácio, quando Deus visita de novo e diz: Isaías, volta lá e diga para ele duas coisas, ou melhor, três coisas. Eu ouvi a sua oração. Aleluia. Como pode um Deus tão poderoso ouvir a oração de um homem? Como pode um Deus tão poderoso ouvir a nossa oração, ouvir a sua oração, ouvir a minha? Pois eu quero afirmar para você: Deus ouve a sua oração. Segunda coisa, olhe para mim. Deus diz para ele: eu vi as suas lágrimas. Tem gente que chora escondido para não ser visto, mas não, por mais que você esconda, Deus vê as suas lágrimas. Deus guarda as suas lágrimas, como acabamos de ver no Salmo. E a terceira coisa que Deus manda dizer: eu vou acrescentar 15 anos de vida. Deus volta atrás na sentença de morte e diz para ele: eu vou acrescentar. Pode ser que você já tenha recebido a sentença de morte de alguém, pode ser que um médico, pode ser até que alguém da família, pode ser até alguém que está do teu lado já decretou a tua falência, a tua morte. Pois hoje Deus está cancelando sentença de morte. Deus está cancelando sentença de falência. Deus está cancelando sentença de casamento que estava sendo acabado. Deus está cancelando e dizendo a você: eu darei mais tempo, eu darei vida, eu darei oportunidade para você, e você ainda viverá grandes conquistas na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Se vai bater palma, bate para valer, irmão, porque Deus está cancelando sentença. Se você está escrevendo aí, não precisa pôr nome não, mas escreve na frente ou atrás do que vamos orar daqui a pouco. Sentença que precisa ser cancelada. Pastor, está em execução já a minha casa, o carro já era, o emprego já foi, estou no aviso prévio. A doença já está manifestada aqui, já disseram que é algo ruim. Meu filho está nas drogas e já está decretado que ele vai para a cadeia, ou que ele está entrando por um caminho errado. Deus anula a sentença, Deus muda a sentença contra nós. E eu estou profetizando sobre a tua vida. Escreve e perde. Deus vai mudar sentenças contrárias. Este é o Deus que faz voltar o relógio. Este é o Deus que dá mais vida a Ezequias. Este é o Deus que levanta Lázaro depois de 4 dias. Este é o Deus que cura mortos ressuscitando. E Ele cura cegos, paralíticos. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê, glorifica este Deus maravilhoso. Escreve, diga: Senhor, eu preciso que essa sentença, é a depressão, a sentença que eu vou tomar remédio a vida inteira para esta síndrome, para esta depressão, para este mal. A sentença que o meu nome está negativado. A sentença que a igreja vai fechar. A sentença é que a minha casa vai ser destruída. A sentença é que a minha família vai morrer. Deus está revertendo sentenças nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu declaro para a tua vida, para a tua casa e para a tua família: haverá vida, sentenças anuladas e a bênção de Deus sobre você. Aleluia.
Esse é o Deus que escreve, esse é o Deus que fala, esse é o Deus que muda a situação. Você não sabe como, mas acontecerá. Você não viu onde, mas Deus vai fazer aparecer. Deus vai reverter sentença na tua vida. Escreve, escreve. Ele era um adorador, e nós também somos adoradores em nome de Jesus. Você é um adorador e eu sou um adorador. O adorador vive mais, o murmurador vive menos. Escreve. Vamos abençoar o nosso mês de maio. Maio é o mês que começa com o dia do trabalho. O trabalho, irmãos, é uma bênção. A Bíblia diz: feliz é o homem que come do trabalho das suas mãos. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Depois você continua escrevendo. E diz assim: eu sou feliz se eu comer do trabalho das minhas mãos. Diga: que o Senhor Deus me dê condições em 2022 de trabalhar, de ganhar honestamente o meu pão. Diga: e estas mãos abençoadoras vão me alimentar pela bênção de Deus. Diga: e abençoarão outras pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que tem dois tipos de pessoas: tem o eucalipto e tem o ramo frutífero. As irmãs que gostam de planta, sabe aquela planta que você planta assim no muro? Pastor Ivan, Cibele, sabe aquela planta que você, e ela vai se estendendo sobre os muros? É um ramo frutífero. O eucalipto não. O eucalipto ele cresce para cima sozinho. Em volta do eucalipto não nasce nada, porque ele pega tudo do solo, sais minerais, nutrientes, tudo que está no solo é dele. Tem gente que é eucalipto, ele quer crescer sozinho, só ele, ninguém perto dele, não cuida bem da família, não cuida bem do marido, não cuida bem do esposo, não cuida bem da igreja, não cuida bem dos filhos. Ele é um líder eucalipto, mas isso não serve para nós. Nós somos ramos frutíferos, e onde você estiver, a bênção de Deus vai se espalhar ao seu lado. Se tiver alguém do teu lado aí, diga assim: ó, pode ficar perto de mim, que você vai ser abençoado, que você vai ser abençoada. E é tão bom, né, irmãos, a gente ter pessoas que acreditam na gente. Eu lembro de um amigo, quando eu estava numa situação muito difícil, meninão ainda, tinha saído da empresa, estava começando meus primeiros passos no ministério. E um dia a gente foi viajar daqui para Cesário Lange. E esse amigo era um amigo inseparável, como é até hoje. E ele estava comigo. Ele era um menino de bem, ele era um menino que tinha posses, mas ele gostava de andar comigo. E a gente estava andando, e eu tinha uma Brasília velha, com o teto tudo furado. E a gente na estrada, meio de noite, um farol só, olhando para ver se não tinha guarda. E eu indo para Cesário Lange. E a gente levava um cobertor para enrolar no pé, porque o vento que entrava embaixo era frio. Sem dinheiro para pagar o pedágio, tinha que desviar por dentro da cidade. Com um galãozinho de gasolina atrás, porque o ponteiro não funcionava. E já tinha me deixado muitas vezes na estrada. E eu, naquela situação, cheio de sonhos, cheio de projetos, mas numa realidade terrível. Fazendo uma faculdade de Direito, eu fiquei o ano inteiro sem ter dinheiro para pagar mensalidade. No final do ano, eles disseram: olha, se você não pagar o ano, você não vai fazer a rematrícula para o ano que vem. Fazendo faculdade, construindo igreja. No final do ano, Deus deu uma bênção, consegui pagar, renovei a matrícula e me formei advogado. E eu disse àquele meu amigo, falei: rapaz, você andando comigo, você tem tantos amigos aí que moram em bairros nobres, você tem amigos que tem carro 0 quilômetro, você tem amigo que tem lancha, você tem amigo que tem até que viaja de avião, e você prefere andar comigo? E aquele amigo me deu uma palavra que nem eu mesmo acreditava. Ele disse assim: Jefferson, eu vejo em você uma pessoa que vai muito longe. Você vai abençoar muita gente. E quando você chegar lá, eu quero estar do teu lado. Eu quero investir na tua vida.
É mesmo? Então paga o pedágio aí logo e fica quieto. Brincadeiras à parte. Aquela pessoa viu em mim algo que eu não estava enxergando. E quando eu me lembro disso, e sou amigo até hoje, eu digo: rapaz, você viu algo que nem eu enxergava. Pois olha aqui para mim, eu estou vendo algo que você não está enxergando. A bênção de Deus está na tua vida. Você vai longe. Este ano eu vou consagrar seu carro novo. Este ano eu vou, irmãos, fazer teu casamento. Se você não for casado, é claro. Este ano, irmãos, eu vou consagrar a chave da tua casa. Este ano eu vou almoçar lá na tua casa nova. Este ano, irmãos, eu vou lá na tua empresa orar pelas máquinas, pelos funcionários. Este ano, irmãos, eu vou consagrar aqui a passagem de avião, porque você vai fazer turismo lá fora. Este ano, meus irmãos, eu vou consagrar crianças, porque Deus vai abrir o ventre e dar filhos para você e netos para você. A bênção de Deus está na sua vida. Eu acredito em você. Eu acredito que o Deus que estamos pregando faz isso por você. Como alguém há mais de 30 anos acreditou em mim, eu acredito em você. Você não é um fracassado. A sentença de morte está quebrada. A sentença de derrota está quebrada. Está apagada. E em nome de Jesus eu declaro vitória. Em nome do Senhor, se você crê, recebe e dá um glória a Deus bem forte aí.